Eu estou passando aqui para deixar um recado para você, pai, mãe, obreiro, pastores, e para você, marido, para nós, porque eu também sou pai, filho, marido e pastor, e obreiro, e servo de Deus. São para essas pessoas esse vídeo. Para você, filho. A Ana, lá em Samuel, primeiro livro de Samuel, 1:16, ela diz assim: não me tenha como filha de Belial, porque nem vinho e nem bebida forte eu tenho bebido. Bom, para você poder entender, a Ana era a mulher de Eucana, que era afligida por Penina. Se você quiser entender melhor, pegue o primeiro livro de Samuel e leia o primeiro capítulo e o segundo capítulo, que você vai entender direitinho o que vai ser dito agora. A Ana era estéril, e por ela ser estéril, combinou com seu próprio marido que ele pudesse casar com outra mulher. Supostamente é o que nós entendemos isso. A gente que estuda a Bíblia, que pesquisa, porque Abraão e Sara, a Sara mandou deitar com a serva Agar, e Abraão deitou com ela e tiveram o filho que foi Ismael. E a gente sabe que a lei, ela amparava o homem viver sempre multiplicando, tendo filhos. E quando a mulher era estéril, a mulher mesmo combinava com o marido para ele arrumar outra mulher que pudesse ter filhos. Aconteceu isso com Jacó, aconteceu isso com Abraão, com Jacó, e agora a gente tem um caso de Ana. Só que a Ana, ela viveu sofrendo na mão de Penina, porque Penina teve vários filhos, homens e mulheres. E cada ano que a Penina tinha filho, o que dá para nós entendermos no texto é que ela queria, por ela não ser estéril, ela queria passar na frente de Ana, ou seja, ser a mulher principal de Eucana. Então ela sofria, Ana era uma mulher sofrida, você pode estar se identificando com isso. Ana, na sociedade, ela ria, mas no quarto dela ela chorava. Tanto é que o texto diz lá, no 8, que Eucana entrou no quarto, não diz que entrou no quarto, mas Eucana encontrou com ela dizendo: por que choras? Por que não come? Não sou eu mais do que 10 filhos para você? E dá a entender que Penina deveria ter uns 10 filhos. E aí Ana se levantou. Ela se levantou contra a situação. É bom ficar claro isso, porque a Ana, ela não se levantou contra Penina, não se levantou contra filha de Penina, os filhos de Penina, ela não se levantou contra Eucana, ela não se levantou contra Deus. E nem somente contra ela mesma, porque tem gente que se acusa. O que eu fiz, eu não mereço. Não. Ela chorou, clamou, chorou chorou abundantemente. Melhor não fugir do texto, para você poder entender melhor. Quando chegou ali pelo 12,
primeiro livro de Samuel 1:12, ela se levanta, no 9, ela já se levanta, clama a Deus, chora abundantemente, e Eli vira para ela, ou Eli era o sacerdote, vira para ela e diz para ela: até quando tu vai ficar nesse teu vinho? Teve ela como embriagada e acusou ela de estar bebida. E ela, com toda a santidade dela, disse assim: não, meu senhor, eu não sou uma mulher de vinho, nem vinho nem bebida forte tenho bebido. Eu tenho derramado a minha alma, o meu coração no altar do Senhor e tenho falado das minhas aflições. Claro, ela sofria muito porque a Penina, no texto, diz que ela afligia a Ana. Mas a Ana buscou Deus e não acusou ninguém. A Ana buscou Deus. Só que filha de Belial, quando ela fala isso, porque Eli era também um sacerdote. Os dois filhos de Eli, se você quiser ver, está escrito em primeiro livro de Samuel 1:2. Os dois filhos de Eli eram sacerdotes. Quando chega lá em primeiro e segundo livro de Samuel 1:12, ele diz que os filhos de Eli era filho de Belial e o que mais? E não conheciam a Deus. Olha aí, eles eram os pastores da igreja da época. Eu quero mostrar umas 3 ou 4 coisas para vocês que eu entendi nisso. Pensa, 3 pastores, Eli e os 2 filhos, Ofni e Ofinéias. A Ana, uma mulher afligida pelos filhos de Penina, porque ela era estéril, afligida por Penina e afligida pelo marido, porque o marido dividia ela com a outra mulher. E a gente sabe que Deus nunca autorizou um homem casar com 2 mulheres. Abraão foi feito para Adão, foi feito para Eva e Eva para Adão. Então Deus nunca autorizou. A lei sim. Então o que a gente pode ver com isso, que a Ana era a primeira coisa que nós temos que ver, nós pastores, obreiros, servos, que nós que estamos na frente do trabalho de Deus, é que temos que ter cuidado, porque os filhos de Eli, eles eram sacerdotes, mas eram filhos de Belial e não conheciam a Deus, como diz lá em 1 livro de Samuel 2:12. Então nós que estamos na frente da obra de Deus, ou então como chefe de família, como filho de pessoas que já buscaram Deus, nós temos que orar, derramar o nosso coração, para ver se nós não estamos enganados, para ver se nós já tivemos o encontro com Deus, ou já fomos nascidos de novo, porque o homem, por causa de Adão e Eva, já nasce no pecado, e quando ele nasce do homem, ele já nasce no pecado, e daí é que ele vai nascer de novo. Só que os filhos de Eli, eles nasceram de novo, mas nasceram para ser filho de Belial. É isso que diz o texto. Então, nós temos que nascer de novo para ser filho de Deus, e não filho de Belial, que a gente sabe que Belial é próprio Satanás. Então, me desculpe a expressão, mas a maior definição é essa. E nós não podemos, como pai, como mãe, a Ana tinha tudo para, de maneira nenhuma, buscar Deus. Por quê? Ela pediu um varão, como ela pediu um varão para Deus, que foi Samuel, para ser juiz, para ser sacerdote, para ser profeta. Qual era o exemplo que Ana tinha de uma igreja, se a igreja estava assim? Se a gente vê no texto que os filhos de Eli pegavam as ofertas que o povo trazia, retiam para si, comiam, pegavam as ofertas, as gorduras, tiravam e comiam com garfo de três
de 3 pontas, e eles também profanavam a casa do Senhor, deitando com mulher por ali. O texto diz isso. Nós temos que ter cuidado, meus irmãos. Buscar santidade para não ser enganado, para não nascer de filho de Belial. Por outro lado, a Ana também era afligida pela casa. Para que Ana queria ter filho? Ana mesmo tinha que pensar, como muitos pensam, até mesmo Jó, em morrer. Mas a Ana perseverou, entenda isso. A Ana perseverou, a Ana buscou Deus, a Ana fez um voto com Deus e não se importou se o pastor era reto, se o pastor era errado, se era certo. Não, ela não se importou com os pastores, não se importou com o marido, não se importou com Penina, buscou Deus, encontrou com Deus verdadeiramente e teve um filho, que esse filho se chama Samuel, que é o nome do livro. O que acontece? Ela entrega o filho dela. Olha a confiança que esta mulher tinha com Deus. Ela entrega o filho dela, o primeiro filho dela, ela entrega para o Eli cuidar. O Eli não sabia cuidar nem dos filhos dele. Como é que ela vai e entrega? Isso é confiança em Deus, meu amado. Quando a gente entrega a nossa vida para Deus, Ele cuida de tudo que é nosso. E a gente sabe o final disso, que Ana teve 7 filhos, está escrito isso lá em segundo livro de Samuel, em primeiro livro de Samuel 2:5, e no 2:8 ele diz que ele levanta o pó do esterco e coloca na mesa dos príncipes. Foi isso que Ana adquiriu com a santidade dela, com a busca dela. E é isso que nós temos que fazer, meus amados. Vamos colocar isso, tudo que Deus falou através deste vídeo, vamos colocar em prática. Que nós venhamos ser um pai de exemplos, como eu já sou pai, um pastor exemplar, um servo exemplar, um filho exemplar, porque os filhos de Eli eram filhos de Belial. E vamos ser servos exemplar como a Ana foi. A Ana era uma simples serva da igreja, um membro de uma igreja, mas ela buscou Deus e ela fez a diferença. E nós temos aí o Samuel, que foi um juiz, foi um sacerdote, foi profeta, posso chamar até de rei, e ele que ungiu a Saul e ungiu a Davi. E ele, quando entregou o ministério dele, ele olhou para Saul, olhou para o povo e disse assim: eu tenho feito alguma coisa que tenha desabonado a conduta de vocês? O povo disse não. Aí ele virou para Saul e disse: está aqui, Saul, eu te entrego o povo na tua mão. Que Deus venha confiar no teu ministério e te sustentar. E que nós, cada um de nós, venhamos buscar verdadeiramente Deus para a nossa vida. Que nós nunca estamos preparados. E se você falhou, não se acuse. Busque Deus, porque esse Deus é maravilhoso. Fique na paz e Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.